Oi, gente. Desde já eu quero dizer que é um prazer a gente poder ter esse espaço de conversa, né? Para falar sobre essa arte que é o Islã, a poesia marginal, né? E eu vou começar me apresentando, né? Eu vou abrir aqui um slide para que a gente consiga acompanhar melhor. Infelizmente, né? Com essa coisa terrível que é a pandemia, que é esse vírus, a gente tem que estar usando esse tipo de tecnologia, que ao mesmo tempo que aproxima, também afasta, né? Gostaria muito mais de estar interagindo com as pessoas, como eu geralmente faço quando vou dar alguma oficina nas escolas. Mas a gente está se adaptando, né? Alguns artistas conseguiram se adaptar, mas muitos artistas não conseguiram chegar até aqui. E esse é mais um problema de desigualdade social. Né, aproveitar esse espaço para a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque é pensando, debatendo que a gente vai conseguir criar políticas públicas que alcancem os nossos. Né? No meio de toda essa tragédia, quantos dos nossos ficaram para trás? Deixar essa reflexão. Mas eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Jéssica Preta e eu fiz esse slide de apresentação. Oi, a gente vai falar sobre Islã e eu sou Jéssica Preta. E quem sou eu? Eu sou poetisa marginal, sou coordenadora geral do projeto social Batalha do Pedregal, coordenadora do projeto Islã na Escola, organizadora do primeiro festival Islã das Pretas no Espaço Lusófono, organizadora dos Islãs do Pedregal, Viral, Balbúrdia e das Pretas, conselheira da cultura afro-brasileira em Campina Grande, sou agitadora cultural, sou ativista, sou educadora social, um monte de coisa que a gente é, né? E não tem nem espaço para a gente estar com tanto nome. A verdade é que a gente é prática, o nome vem depois. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Islã. O Islã como ferramenta de combate ao racismo nas escolas. Um saber construído nas lutas por emancipação. E o que é o Islã? Né? Para a gente começar a falar sobre essa modalidade da poesia falada, é importante que a gente contextualize. Porque nem todo mundo que está assistindo já foi no Islã, sabe o que é o Islã. Né? Então vamos lá, o que é o Islã? Poetry Slam, em português, batida de poesia, é uma competição em que os poetas leem ou recitam poesias faladas. Chamamos de batalha de slam ou batalha de poesia falada. Slam, a palavra. O que significa a palavra slam, né? A palavra slam é uma onomatopeia, reflete o som semelhante à batida de uma porta. Aqui no Brasil, chega perto do pá, impactante. E como surgiu o slam? Aí a gente vai falar de um cara, que o nome dele é em inglês, e eu sou péssima em inglês, então vou pedir para que vocês me ajudem, certo? Mark Kelly Smith, acho que é assim. Um poeta de Chicago, nos Estados Unidos da América, criou o slam na década de 1980 porque acreditava na poesia como uma forma de comunicação imediata entre as pessoas. Via a narrativa poética morta nas academias e salas de aula. Resolveu, assim, criar sessões de microfones abertos para a poesia falada. Olha que interessante, né? Lá na frente, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas eu quero que você guarde essa informação. O que é que move Mark a fazer o slam, a fazer acontecer o slam? Eu acho muito interessante quando ele diz, via a narrativa poética morta nas academias e nas salas de aula. Então, segurem essa informação, porque o que moveu o Mark move também as pessoas que fazem poesia marginal aqui no Brasil, de uma forma um pouco diferente. Mas é esse mover que é a chave de tudo. Slam no Brasil. Por quê? Porque é importante a gente contextualizar tudo, né? A gente sabe que existe uma linha interseccional. Então, aonde a gente estiver, mesmo que fazendo coisas parecidas, vai haver mudanças. Então, eu achei importante a gente contextualizar o que é o Slam, aonde ele nasce e como é que ele chega no Brasil e como é que ele, né, fica no Brasil, o que é que a gente está fazendo com ele aqui. Roberta Estrela Dalva, que é essa moça que está na foto, que vocês estão vendo aí, bem bonitona, e o núcleo Bartolomeu de Depoimentos trouxeram a modalidade para o Brasil através do ZAP, que é a zona autoral da palavra. E aí eu trouxe um trechinho que ela falou, porque eu acho muito importante essa comunicação, da gente ouvir o que as pessoas estão dizendo, né? Por quê? Como ela é uma pessoa que trouxe para cá, né? Ela foi a pioneira nesse movimento, ela com certeza... apesar das ressignificações que cada slam sofre em todos os lugares, né, onde acaba acontecendo, ela traz essa visão
né, mais central. Qual era a ideia quando ela trouxe, né? É bom porque a gente acompanha esse processo de mudança. Aí, Estrela Dalva diz assim, é mais uma brincadeira, né? É uma ferramenta para que as pessoas voltem a prestar atenção de novo na poesia e uma nas outras. E que também a poesia perca essa ideia de que ela é de um ou de outro ou da academia. E ela é de todos, né? As pessoas voltarem a escrever poesia e as pessoas voltarem a ler também. Olha que interessante, né? Como o mover ele pode se parecer, mas ele é pessoal e único. Mark fala justamente que ele sente que a poesia está morta e ele quer devolver o poder da fala. A gente precisa escrever de novo. E Estrela d'Alva traz uma coisa que é bem parecida, mas ela traz esse sentido da brincadeira, da gente se divertir com a palavra, né? E também de fazer as pessoas voltarem a ler e escrever. Isso é muito massa, né? E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho agora como é o formato da competição. Porque slam é uma competição, né? É uma modalidade da poesia falada, mas surge com Mark lá e vem para o Brasil também com essa característica de ser uma roda, uma batalha, onde os poetas vão duelar. Isso é massa por vários motivos, né? Primeiro, porque a gente cria um centro onde a gente vai se reunir só para isso, a gente cria um evento, né? A gente cria a oportunidade de pessoas agora entrarem nesse nicho artístico e poderem levar suas poesias para algum lugar, né? É uma reunião. Isso é muito massa, a competição por isso. E não só por isso, mas porque ela traz outros tipos de benefício. Além da gente encontrar pessoas novas, ouvir ideias diferentes, né? E conseguir fazer cumprir o sentido de Mark e o de Estrela d'Alva com essa coisa de fazer as pessoas voltarem a ler, escrever, a falar, né? Além de tudo isso, a gente ainda consegue visibilizar alguns poetas. E aqui no Brasil, né, com essa particularidade de que esses poetas podem estar em qualquer lugar, da margem até o centro, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Vamos para o formato da competição. Vamos lá. O que é que precisa para fazer uma competição de slam acontecer? Primeira coisa que a gente precisa do slammer, ou o poeta, o competidor. Sem o competidor, não tem como a gente fazer competição, né? E aí a gente precisa também do que a gente chama de slam master, que é tipo o mestre da cerimônia, aquela pessoa que vai ficar ali apresentando as pessoas, anunciando as notas, né? Ele é quem vai conduzir o slam de forma geral. Ele é o apresentador do slam. E a gente vai precisar de jurados, né? Existem várias modalidades. Eu acho que o slam, ele tem muita abertura para a gente fazer alguns tipos de mudança, né? Tem mudança que para participar da competição não pode acontecer. Mas os jurados, por exemplo, é uma coisa que rola. Tem evento que a gente faz slam com 5 pessoas, com 5 jurados, né? Esses jurados, eles são escolhidos na hora, no público. Existem slams que mudaram isso, principalmente nesse tempo de pandemia. Não é mais tão fácil a gente esperar o público para escolher na hora, né? E aí a gente acaba tendo que convidar com antecedência, porque ainda tem isso. Eu estou falando aqui do slam antes da pandemia, porque ele acabou que, como ele foi transformado nessa vida digital, a gente perdeu muita coisa, porque não tinha como se adequar, né? E como tudo que gira o mundo vai se adequando às realidades, né? Mas aí eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui dos dois. Mas eu estou falando e tendo fé que essa pandemia vai acabar e que a gente vai voltar para as ruas, né? Então, vamos lá. Jurados, geralmente 5, e aí a gente geralmente anota as notas dos 5, mas tira a maior nota e a menor nota, e fica só as 3 notas médias. Isso se faz com todos os poetas que estiverem na competição, né? Mas acontece muito, principalmente aqui na minha região, em Campina Grande, de escolher apenas 3 jurados, e aí a gente não desabilita nenhuma nota, usa as 3. E tem a pessoa que fica na matemática,
que é a pessoa que fica responsável por contabilizar as notas. Então, assim, a gente precisa de uma galerinha, né? É uma organização. Tem o poeta, tem o Slam Master, que é o apresentador, tem os 5 ou 3 jurados, tem uma pessoa que vai ficar responsável por contar, vai fazer a contagem final, porque a gente dá notas, né? E tem uma pessoa que tem que ficar no cronômetro. Por que tem que ficar uma pessoa no cronômetro? Eu já vou explicar isso agora nas regras. Por quê? Vamos lá. Quais são as regras para se participar de um slam? A primeira regra é, você tem que se inscrever, né? Ninguém vai inscrever você. Então, você vai chegar, geralmente acontece assim, você chega na roda, e aí o apresentador, outra pessoa da organização, começa a perguntar, e aí, quem vai se inscrever para participar do slam de hoje? Né? Acontece muito da gente ter que estar bajulando os poetas, vai, cara, e aí o cara, não, eu não estou bem, não, mas meu irmão, manda a ideia. Acontece. Aí as pessoas vão se inscrever, depois que você se inscrever, né? Aliás, para se inscrever, você precisa saber que a sua poesia tem que ser autoral. Essa é uma regra do slam, que, por exemplo, não pode ser mudada. No slam, você não recita a poesia de outras pessoas. Você pode fazer isso num sarau. Mas no slam, não, porque a gente está falando de uma competição. Então, a poesia tem que ser autoral. E essa poesia tem um tempo. Ela só pode ter 3 minutos. E, por isso, o cronômetro, né, que a gente estava falando antes. O que é que acontece, Jéssica, se passar dos 3 minutos? Vamos lá, existe uma sanção para isso. Não é coisa pequena, não. A competição é bem organizada e daqui a pouco vocês vão entender que não é só regional, não. Mas vamos lá. Caso passe dos 3 minutos, os 10 primeiros segundos são perdoados. Olha, como a galera é boazinha, né? Perdoa se você passar 10 segundos. Mas se você passar mais de 10 segundos, cada 10 segundos após isso é retirado 1/10 da sua nota final. É por isso que é importante a pessoa que fica no cronômetro e a pessoa que fica na matemática. Elas vão trabalhar ali juntos. Olha, Jéssica fez 3 minutos e 20 segundos. E foi, pronto, pois eu vou tirar 1/10 dela aqui. Isso vai contar na nota final, tá bom? O que é que precisa? O que é contado, né? No slam, é contado a ideia que você está passando, a expressão corporal também conta na nota. Mas, no geral, eu diria que slam é muito sobre o que toca, sabe? Então, a gente está falando de uma modalidade da poesia que a gente não vai ver muitas regras de métrica, de flow, né? Não tem que ter terceto, quarteto. A gente rompe com essa estética, né, dessa poesia enquadrada. Aqui você vai usar da oralidade. Então, você pode ficar à vontade para fazer a poesia do jeito que você quiser. Mas eu acho que tem muito essa coisa do que toca, né? Isso é uma coisa também que tem entrado em convergência. Por quê? Porque a galera que faz parte do rolê tá ali toda semana, porque os encontros são feitos geralmente por semana. Um dia na semana tem uma batalha que se coloca ali naquele lugar, ou uma vez no mês, depende muito. Aqui, da onde eu falo, no Pedregal, né? Eu sou organizadora da Batalha do Pedregal e do Slam do Pedregal. A gente se encontra 2 vezes no mês, de 15 em 15 dias. Mas por aí tem rolê até que vai mais vezes, que a galera é sedenta, né? Mas aí, o que é que acontece? Tem acontecido um pouco de uma galera se chatear, e é uma coisa cultural do slam também. Por quê? Porque o slam aqui no Brasil, ele ganha esse sentido de um lugar de debate e um lugar de crítica. Então, por exemplo, já aconteceu de eu perceber que eu estava recitando num certo lugar e que a minha poesia tocava bastante as pessoas, mas na hora dos jurados me dar a nota, eu senti que eu estava sendo prejudicada por alguma coisa. Só que eu não conseguia entender o que era isso. E eu comecei a investigar. E investigando, eu percebi que o problema era machismo. No júri só tinha homem. E aí eles se identificavam muito mais com a poesia de outros meninos do que com a minha poesia. E aí, quando eu consegui provar isso, né, a gente vai lá e fala, porque isso é uma característica do João. Se a gente sente que tá errado, a gente vai lá e fala, né? Nem todo mundo, mas é o natural de acontecer. E eu não fui a primeira pessoa a fazer isso, eu já vi outras pessoas fazendo isso, né, reclamando disso. É uma competição. Se a pessoa sentir que ela sofreu uma injustiça, ela vai começar a falar sobre isso. E aí, hoje em dia, a gente tem uma preocupação maior com esse júri.
né? A gente se preocupa em que tenham mulheres nesse júri, pessoas negras nesse júri, pessoas trans nesse júri, e enfim, quanto mais diversidade, a gente sente que é melhor. Mas isso não é uma regra, né? Varia muito de Islã para Islã. Agora, Jéssica, o que é proibido no Islã? No Islã é proibido o uso de adereços, né? Você lá vai usar a sua voz, a sua expressão corporal e a sua poesia, apenas. Mas, Jéssica, eu posso ir fantasiada de alguma coisa porque eu quero fazer uma piada com isso? Não, você não pode ir fantasiar com nada, né? Você não pode usar um cartaz, você não pode usar nada que lhe ajude. É só você e o seu corpo. Características, aí eu já dei vários spoilers lá atrás, falando sobre essa diferença, né? Trazendo essa pontuação de o que é no Brasil, o que é na minha região, o que é no meu estado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Características do Islã. Quais são as características? Primeiro ponto, né? Nos Estados Unidos, os Islãs ocorrem geralmente em bares, pubs, teatros e afins. Já no Brasil, ele foi ressignificado e geralmente os encontros são realizados em lugares públicos e de fácil acesso. A poesia falada islã é conhecida por ser um espaço de denúncia, resistência e crítica social, podendo abranger qualquer tema. Isso se dá justamente porque o público que mergulhou nessa modalidade são, em sua maioria, atores de seus textos. Usam a realidade ao redor para criticar os sistemas de dominação. Usam a palavra para divagar, registrar, divertir e ou denunciar a vida a partir de um lugar não só de observância, mas de existência. Menina, quanta palavra bonita, né? Ou não. Mas vamos lá explicar o que isso quer dizer. O que isso quer dizer, Jéssica? Vamos lá, ser bem prática. Nos Estados Unidos, Mark começou a fazer isso em lugares fechados. Né? Eu não cheguei a pesquisar a fundo para saber se ele cobrava entrada, mas eu acredito que eu já vi em um filme que tem sobre Islã, que de vez em quando tem bilheteria, às vezes não tem. É uma coisa que, inclusive, eu acho interessante fazer aqui no Brasil, né? Porque é uma arte, e é uma arte de qualidade. Então, se a gente pode cobrar por isso, a gente deveria. Até porque nós estamos num lugar de margem. Então, geralmente, ninguém paga para consumir nossa arte, né? Mas aí essa é a ideia dos Estados Unidos. Quando chega aqui no Brasil, ele é totalmente ressignificado, como quase tudo que chega no Brasil, né? Qualquer movimento que chega no Brasil, ele acaba por ser ressignificado. E aqui no Brasil não foi diferente. Quem muito acolheu esse movimento foram os movimentos periféricos, né? E isso é muito massa da gente perceber. Porque a gente sabe que a poesia, ela é um privilégio de poucos, né? E a gente sempre, pelo menos do meu lugar, né? No meu lugar, eu sempre observei a poesia como um lugar de elite, como um lugar inalcançável para mim, como um lugar onde eu não sentia que eu tinha voz, eu não conseguia ser ouvida porque eu também não conseguia falar aquela linguagem. Era uma linguagem que eu não conhecia e não conseguia dominar. Mas, quando eu conheço o Islã, isso é uma coisa muito massa. Porque na hora eu falo, poxa, olha, eu não sei usar as regras da poesia erudita, mas isso aí que essa menina está fazendo, eu acho que eu consigo fazer. Porque eu consigo falar, né? Eu gosto, né, desse trabalho da oralidade. E é justamente isso que faz com que outros grupos, né, grupos marginalizados aqui no Brasil, se interessem pelo Islã. E aí a gente vai ver como esse movimento literário ele é tão importante para o país como um todo, porque ele começa a pegar jovens e adolescentes periféricos, negros, LGBTs, que estão nesse lugar de marginalidade, né, nesse lugar de silenciamento, e começa a dar voz a esses grupos. E aí o bagulho começa a ficar doido. Porque quando a gente escuta um grupo que foi silenciado começando a falar, a gente está falando de pedagogias de emergências. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Mas vamos voltar aqui para a competição, que eu me empolgo, menina. Vou passando na frente de tudo. Mas peraí, vamos lá. Como essa competição, onde é que ela acontece, Jéssica? Ela é do regional ao internacional. O negócio é grande, né?
Vamos lá. O que são as competições regionais, Jéssica? E como é que se dá até chegar nas competições internacionais? Regional. Competições que ocorrem o ano todo nos bairros e cidades, organizadas por batalhas de slam. Exemplo, Slam do Pedregal, Slam do Prado, Slam das Minas PB. É assim que acontece. Mas, Jéssica, o que é que a gente precisa para fazer? Precisa de vontade. Junta você, mais umas 3 pessoas, bota um para jurado, bota um para não sei o quê. O outro vai recitar e aí vai juntando gente. É um movimento de rua mesmo, né? Aqui no Brasil. E aí, quando esse slam, ele tem a partir de 6 edições, ele já pode ser considerado um slam real, né? Não foi uma edição perdida. É um slam que conseguiu se firmar ali, porque ele já conseguiu fazer 6 eventos. E aí ele começa a fazer parte do circuito do Slam Brasil, né? Você procura o Slam BR e diz, olha, tem um slam novo que está surgindo aqui na minha cidade e eu quero que ele faça parte do Slam BR. Né? A organização vai acolher você, vai anotar seu nome, anotar o nome da organização, né? Colocar lá no mapinha que agora existe mais um slam no bairro do Pedregal, em Campina Grande, na Paraíba, no Nordeste. Massa. E aí, todo mundo passa o ano fazendo seus slams. Dali sai sempre um campeão, né? Hoje o campeão foi Jéssica, amanhã a campeã é Maia, e depois é Marley, e a gente vai indo. Quando chega uma determinada data, que geralmente é no final do ano, a gente faz a competição estadual, que reúne a galera do estado inteiro. Eu estou na Paraíba, então vou usar esse exemplo. Quando chega novembro, outubro, uma organização que é montada através desses slams regionais, né, se forma para fazer o slam estadual. E aí, os slams regionais vão fazer uma competição com vaga para o estadual. Quem ganhar vai representando aquele slam da região no estadual. Né? Então, vamos lá. O estado tem 10 slams. Desses 10 slams, cada um vai indicar uma pessoa para ir para esse estadual. Quando chegar lá no estadual, essas 10 pessoas dessas 10 regiões vão competir entre elas. E dali, o estado vai escolher uma pessoa para representar o estado inteiro da Paraíba no nacional. E vamos lá, o que é o nacional? Nacional ou Slam BR. Ocorre uma vez ao ano no estado de São Paulo, representando nacionalmente o país. O objetivo é levar um brasileiro para a competição internacional ou mundial, chamamos de Copa do Mundo, e acontece na França. O finalista vence o circuito internacional de Spoken Word, Poetry ou de Poesia Slam. É isso, né? Sai do regional, vai para o estadual, ganhou no estadual, vai para o nacional, ganhou no Slam BR, que é o nacional, vai para esse slam internacional. Então, assim, é uma coisa bem grande. Por quê? Porque ele se popularizou no mundo inteiro. Né? Você vai encontrar slam em muitos, muitos, muitos países. Inclusive, né, eu até organizei um festival chamado Festival Slam das Pretas no Espaço Lusófono, que foi justamente essa junção de poetisas negras brasileiras e de poetisas do continente africano. E aí a gente vai chegar onde eu queria, que é o tema dessa oficina, que é o slam como uma ferramenta de combate ao racismo nas escolas, um saber construído nas lutas por emancipação. Para esta reflexão, usei como base o livro O Movimento Negro Educador, Saberes Construídos nas Lutas por Emancipação. Essa mulher maravilhosa, né, que é Nilma Lino Gomes. Ela é pedagoga e, nesse livro, ela alerta para o silenciamento dos saberes que são construídos fora da academia e reivindica o devido valor às mais variadas formas de pedagogizar a sociedade, trazendo como um marco de muita relevância o movimento negro. Olha que interessante, né? Nilma, ela não é só pedagoga, não, ela é um monte de coisa. Né? Acho que ela é a primeira reitora negra da Universidade Lusófona, né, aqui do Brasil. Então, assim, ela é uma mulher de muita relevância no meio acadêmico. E aí eu fico pensando, uma mulher com tanta relevância no meio acadêmico entra lá, né, adentra esse espaço enquanto um corpo que foi marginalizado consegue alcançar, né, lugares altos, né, chega a ser reitora de uma universidade
E quando ela chegar lá, o que é que ela vai defender? Ela vai defender o saber que não é acadêmico. Quando a pessoa é inteligente, é outro nível, né? É outro patamar. E aí ela traz esse diálogo. Olha, a universidade é um espaço de muitos saberes, mas esse saber não é o único. E ele não é o mais importante. E ele nem é o mais correto. Eu acho que a gente precisa entender que existem vários tipos de saberes e respeitar isso, porque a gente está deixando de aprender com esses saberes, né? Que mulher maravilhosa. Vamos lá. Através deste lugar de luta e das práticas construídas nas vivências dos coletivos negros, é possível perceber uma pedagogia que alcança debates e reeducam a sociedade. É o que ela fala sobre o movimento negro, né? O movimento negro é um dos saberes que são construídos na luta, mas ela especifica ele, né? Porque vamos lá. Eu acho que eu queria falar agora, mas eu vou passar o slide, porque lá na frente a gente vai ter isso. Vamos ler mais um pouquinho. É através das lutas desse movimento que percebemos avanços que implicam diretamente na vida dos negros e negras do Brasil. A lei que criminaliza o racismo é um exemplo disso. A lei de cotas, a lei de número 11.645, que obriga o ensino da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas também. Saberes que foram construídos nas lutas são compreendidos e absorvidos pela sociedade e órgãos que regem nossa Constituição ao ponto de serem introduzidas em formas de políticas públicas. Massa. Vamos lá. O que é que Nilma estava querendo dizer aqui pra gente? Olha que interessante. O movimento negro, ele começa a se articular porque ele entende que ele está sendo prejudicado pelo racismo no Brasil. Né? E quando essas pessoas elas se unem para entender como o racismo opera e para entender como que a gente vai superar esse racismo, para que a vida dos negros e negras tenha mais dignidade, né? Para que a gente possa chegar no nível de igualdade racial, eles começam a perceber a estrutura. E percebendo a estrutura, a gente fala, ih, rapaz, ó, tem aí uma dívida enorme que o Brasil não pagou com a população negra, né? Os negros foram trazidos de África para o Brasil, foram escravizados aqui, e depois, né, quando veio essa abolição, nada foi feito para que esses negros vivessem em pé de igualdade com as outras pessoas, né? E não só as pessoas negras, as pessoas indígenas também. Como é que a gente vai viver em pé de igualdade? Se a gente estava sendo escravizado até ontem, e agora a gente é largado aqui, mas a gente não tem educação, a gente nem tem direito a começar a se educar, porque vocês não deixam a gente entrar nas escolas, a gente não tem direito a trabalho, a gente não tem direito à dignidade, a gente não tem casa, a gente não tem comida. O que a gente vai fazer para sobreviver? Através das lutas desse movimento, que percebemos avanços que implicam diretamente na vida dos negros e negras do Brasil. A lei que criminaliza o racismo é um exemplo disso. A lei de cotas, a lei de número 11.645, que obriga o ensino da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, também está difícil de ler. Vou de novo, amor. Vou devagar, tá faltando pontuação, eu avisei. Vamos lá. É através das lutas desse movimento que percebemos avanços que implicam diretamente na vida dos negros e negras do Brasil, né? Ou seja, a partir do movimento, a gente percebe avanços que a gente conseguiu dar enquanto sociedade, né? Porque esses movimentos, de alguma forma, eles demonstram. Por quê? Como é que a gente atrela isso ao movimento negro? Perceba. Durante muito tempo, né, a população negra sofreu e sofre até hoje, né, com o prejuízo, né, da escravização dos negros no Brasil, né, e da falsa abolição. E quando o movimento negro ele se une justamente para pensar, né, como trabalhar isso, como lutar contra isso, né? E aí a gente percebe quais são os buracos, quais são as brechas. A gente percebe, por exemplo, que os nossos estão em pé de desigualdade. E por isso a gente não consegue chegar na universidade. E fica para a população negra os trabalhos mais braçais,
né? E aí a gente percebe a importância da gente ter alguma reparação que faça com que seja incentivado que essa população negra entre na universidade. E aí é criada a lei de cotas. Mas essa lei de cotas não foi assim o Estado que pensou, nossa, eu sinto que as pessoas negras estão em pé de desigualdade, vou criar uma forma, né, de diminuir essa desigualdade. Não, não é. É através dos movimentos que militam sobre isso, que dizem, olha, como é que a gente vive num país onde a maior parte do país, mais de 50% do país é negra, e nas universidades tem pouquíssimos negros. A gente tem, sei lá, 80% de brancos na universidade, ou 90% há um tempo atrás, né? E aí esse movimento começa a reivindicar isso, né? E aí a gente consegue criar políticas públicas, como a lei de cotas, a lei de número de 11.645, que é a lei que obriga ao ensino da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, né? A gente percebe, por exemplo, olha, o Brasil é um país que não é oriundo de apenas uma raça, né? Aqui a gente tem várias raças, né? Entre elas, a raça de... A raça não. Entre elas, as pessoas negras e as indígenas que eram donas dessa terra e as pessoas negras que foram sequestradas e trazidas para cá. E a gente percebe que esses povos, eles estão em pé de desigualdade. Através das lutas desse movimento, que percebemos avanços que implicam diretamente na vida dos negros e negras do Brasil. A lei que criminaliza o racismo é um exemplo disso. A lei de cotas e a lei de número 11.645 também. Por quê? Porque é através desses movimentos que estão estudando, né, e se debruçando sobre os impactos do racismo nas pessoas negras brasileiras, que elas percebem quais são os buracos, né, da sociedade e por que a gente ainda está nesse pé de desigualdade. Percebendo quais são as lacunas que existem, a gente começa a falar sobre isso. E falando sobre isso, a gente começa a ganhar notoriedade. E assim, a gente vai começando a debater com a sociedade sobre, olha, isso aqui está errado, né? E através disso, a gente consegue política pública, que é a forma, né, dentro da democracia que a gente encontra de diminuir essas desigualdades. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que a população negra, ela demora a entrar na universidade, ou ela quase nunca entra na universidade, a gente percebe que existe a necessidade de haver uma lei de reparação. E aí entra uma lei das cotas, né? A lei também 11.645, que prevê o ensino da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, porque a gente percebeu que o povo da gente não conhece a própria história, né? A gente acha, por exemplo, que no Brasil só existe branco e negro, e a gente esquece que existe as pessoas indígenas e seus descendentes, né? O Brasil, ele é um país marcado pela miscigenação forçada, né? Através dos estupros da colonização. Então, a gente precisa entender, a gente precisa falar sobre isso, porque existe um grande mito, né? O mito da democracia racial, como se aqui fosse o paraíso das três raças e todo mundo vivesse bem. Não é verdade. A gente vive, na verdade, em uma hierarquia de opressões, onde pessoas negras e pessoas indígenas estão na base dessa sociedade, enquanto as pessoas brancas, né, estão um pouco mais acima. E aí, os saberes que foram construídos nas lutas são compreendidos e absorvidos pela sociedade e os órgãos que regem nossa Constituição ao ponto de serem... Não, vou ler de novo. 3, 1, 2, 3 e já. Saberes que foram construídos nas lutas são compreendidos e absorvidos pela sociedade e órgãos que regem nossa Constituição ao ponto de serem... Saberes que foram construídos nas lutas são compreendidos e absorvidos pela sociedade, né? Debatidos. E aí, órgãos que regem nossa Constituição acabam por introduzir, né, esses debates e essas necessidades em forma de políticas públicas. Também podemos falar do imaginário social, isso. Tá, 3, 1, 2, 3 e já. Também podemos falar do imaginário social. Hoje, no Brasil, é debatido o racismo estrutural, momento em que o movimento negro consegue espaço de escuta para denunciar que a sociedade brasileira foi construída e firmada como uma casa em cima de uma base racista,
condição que coloca a população negra abaixo dos grupos hegemônicos, garantindo assim a permanência e o repasse do que chamamos de privilégio branco. Vamos lá, Jéssica. O que é que isso quer dizer? Olha, além da população negra ela ter menos acesso, né, no geral, da gente não conseguir emprego com tanta facilidade, né, porque existe um critério estético, né, através desse racismo estrutural, mesmo o Brasil sendo um país de pessoas que são muito diferentes umas das outras, existe aqui um padrão imposto, né, e todo mundo que estiver fora desse padrão, ela vai sofrer algum tipo de opressão. Ou ela vai ter muita dificuldade em conseguir um emprego, ou se conseguir esse emprego, ela vai conseguir com baixas condições, né? Vai receber menos. Se ela for mulher, se ela for negra, se ela for gorda, se for um homem negro também, se for um homem gordo, né? Então, assim, a sociedade ela se divide esteticamente também, né? Ela decide quem vai conseguir os melhores trabalhos, quem vai conseguir os piores, através da estética e também através da condição social, né? Porque as pessoas que são mais abastadas, as pessoas que têm uma condição financeira boa, ela vai conseguir estudar mais, ela vai conseguir se dedicar a entrar na universidade. Isso vai garantir a ela melhores condições de trabalho. Enquanto as pessoas que não têm esse acesso vão ficar cada vez mais à margem, né? Tendo que fazer trabalhos. Eu não diria que são trabalhos inferiores, porque não acredito que haja trabalhos que são inferiores, mas eu acho que as condições de trabalho, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham recolhendo lixo é uma profissão extremamente necessária. O que seria da sociedade sem essas pessoas, sem esse trabalho de recolher o lixo? Como é que a gente viveria, né? Mas quais são as condições de vida dessas pessoas? Por que que elas ganham tão pouco se elas produzem um trabalho tão essencial, né? Isso é definido através desse meio social, dessa condição financeira, né? Que tem a ver com raça. Tá tudo sempre entrelaçado com raça, né? Não dá para negar que as periferias são, em sua maioria, 70%, 80% de pessoas negras, né? E por quê? Por que que a gente tem mais pessoas negras na periferia e por que que a gente tem mais pessoas negras mais pessoas brancas, perdão, nas universidades? Por que que a gente tem mais pessoas negras recolhendo lixo e por que que a gente tem mais pessoas brancas concursadas no Banco do Brasil, por exemplo, né? Existe aí um marco no país que todo mundo finge que não vê. E o imaginário social é importante por causa disso, porque essa neurose coletiva que o racismo causa, ela bota a pessoa branca em uma condição de poder e a pessoa negra em uma condição de inferioridade, né? E esse privilégio branco vale muito, e é por isso que a gente fala tanto sobre classe e sobre raça. Por quê? Duas pessoas pobres, né, que têm ali sua vida econômica parecida, né, e uma pessoa é branca, uma pessoa é negra, essa pessoa branca ainda está em posição de poder, né, porque o racismo atua de tal forma que uma pessoa da mesma condição social da outra vai ser tratada com mais privilégio nos ambientes onde ela vai, né, habitar. E essa pessoa negra não só vai perder esses privilégios, né, se a gente pode chamar assim, como ela vai ter outros tipos de problema, né? Por exemplo, ela vai entrar numa loja e pode não ser bem tratada. Há pouco tempo a gente viu o caso de uma mulher negra que tentou entrar na loja da Zara, eu acho que foi, não lembro o estado, mas ao chegar lá ela foi impedida, né? E aí ela era delegada, depois ela voltou com as pessoas no shopping para querer, né, com a galera da polícia, porque ela queria entender porque ela não pôde entrar, ela entendeu que ela sofreu racismo. Então, assim, era uma mulher concursada, né, que ganha bem financeiramente, mas que foi barrada no espaço público, porque a raça incide. Podia ser uma mulher pobre, né, branca, que talvez ela tivesse mais espaço que essa mulher negra. É importante a gente fazer essa distinção, né? A nossa vida não é uma vida igual, né? A gente tem uma régua interseccional que corta, né, a sociedade e que coloca pessoas em lugares de poder ou de subalternidade. Islã na escola, qual a importância, né? A gente estava falando até agora, a gente falou sobre, até aqui, a gente falou sobre o que é Islã, né, para a gente entender o que é que essa arte oferece. Depois, a gente veio falar sobre o movimento negro, porque essa é uma oficina que está falando sobre
o movimento negro também, porque eu estou usando Nilma Lino Gomes como referência, né, nesse livro dela, onde ela mostra que os saberes que não estão na academia são saberes importantes a partir do movimento negro. Mas tem um fator aí, que é a escola, né, porque a oficina é o Islã como ferramenta de combate ao racismo nas escolas. Então, vamos lá. Islã na escola, qual a importância? Eu vou ler aqui um trecho de uma mulher chamada Marisol Barenco, acredito. E ela vai explicar um pouquinho para a gente. Ela diz assim: se pudermos utilizar a construção de Boaventura de Souza Santos, conseguiremos pensar de forma crítica a escola e suas relações de produção de uma racionalidade, e poderemos avançar na direção da construção de uma pedagogia que se detenha na observação das possibilidades do presente, potencializando-as e reconhecendo-as como legítimas alternativas. Uma pedagogia das ausências e das emergências. A ausência, neste sentido aqui tomada, opõe-se à não existência, na medida em que trata-se do reconhecimento do que foi produzido como negação, numa ação de tornar visível e pensar em formas de construir sua emergência enquanto alternativas. O empobrecimento da realidade que nas escolas toma forma cotidianamente precisa ser enfrentado. E nesse lugar de luta, reconhecer as diferentes lógicas como legítimas formas de estar nesse mundo aqui é transformá-lo no campo de possibilidades que desejamos e necessitamos. Um mundo em que caibam como presenças o que hoje narramos como ausências. Crianças, jovens, suas histórias, suas culturas e suas legítimas formas de ser. Então, eu acho que ela fala tudo aqui, eu me sinto muito contemplada na fala dela. Mas, vamos lá. O que é que Marisol está querendo dizer, né? E ela cita aí Boaventura de Souza Santos, né? Que traz a sociologia das ausências e das emergências. Eu vi no livro de Nilma que ela fala sobre a pedagogia das ausências e das emergências. E ela fala aqui, né? Que é uma pedagogia que opõe-se à não existência, ou seja, o que não existe. Uhul! Ficando louco, bagulho. Vamos lá. É que eu entendo, né, com esse texto, que para mim é muito completo, que Marisol traz. Eu acho que ela conclui aqui no final, né, quando ela fala: um mundo em que caibam como presenças o que hoje narramos como ausências. Crianças, jovens, suas histórias, suas culturas e suas legítimas formas de ser. Para mim, né, é uma forma da gente pensar novas pedagogias que conversem com a juventude, que conversem com as crianças e que saiam desse engessamento, né? Eu não sou pedagoga, né? Na verdade, eu não estudo na universidade. Então, eu não poderia falar de um lugar de uma pessoa que pesquisa, né, ou de uma pessoa que é especialista na área. Mas eu sou educadora social. E eu trabalho com crianças e adolescentes da comunidade. E eu preciso de uma metodologia que faça com que o que eu esteja falando seja ouvido e seja entendido. Né? Aí a gente cumpre o papel da comunicação. Então, dentro dessa pedagogia adquirida nesse meu saber, né, nesse meu movimento de luta, né, onde eu aprendo com esse movimento, com a prática, eu entendo que o que Marisol está querendo dizer é que a escola acaba por ser um lugar que tem suas limitações, porque a gente, enquanto sociedade, dá valor a certas coisas que a gente deveria já estar mexendo, né? Questionando aí essa estrutura, né? Quando eu vou falar com crianças e jovens aqui da comunidade, por exemplo, eu preciso usar várias metodologias assim diferentes do que eu acredito que seja a pedagogia ideal, né? Uma coisa que eu faço muito para conversar com as crianças aqui é fazer com que a ação seja divertida, seja produtiva e seja uma coisa que elas gostem de fazer, que elas precisam fazer, talvez. Necessidade é uma questão.
Eu sempre gosto de fazer ação aqui com crianças e adolescentes envolvendo comida. Acho que comida dentro de uma periferia é uma coisa que é massa. Por quê? Porque as pessoas têm emergências. E como é que a gente vai falar sobre criticar? Como é que a gente vai falar sobre raça? Como é que a gente vai falar sobre gênero de barriga vazia? Eu entendo que é necessário que a gente cuide dessa necessidade para depois a gente poder falar sobre outras questões. Eu acho que a maioria das pessoas que frequentam a universidade, né, não todas, muita gente pobre está na universidade e com muita dificuldade para permanecer. Mas grande parte vai para a universidade alimentado, né? Vai para lá preocupado com os trabalhos que tem que entregar, com as datas, com os horários, com o rolê da sexta-feira, com a bebida. Mas existem grupos que estão tão à margem que acordam de manhã e não sabem o que vão comer. Então, como é que eu vou conversar com essas pessoas sobre democracia? Sabe? A urgência dela é outra. Então, a gente tenta trazer o alimento, porque aí essa pessoa não vai mais se preocupar com isso naquele minuto, e a gente vai poder usar uma pedagogia que converse sobre várias questões com ele. É a pedagogia que eu aprendi. É um saber que nasce da minha luta. Mas vamos lá, né? Islã na escola, qual a importância? Vamos lá, eu separei aqui alguns pontos. O Islã é atraente para adolescentes, jovens e até para as crianças. Se, por muitas vezes, o professor não consegue conversar com os alunos, a poesia marginal consegue. Então, vamos lá. Parece prepotência, mas é verdade. Aí, né? Eu coloquei aqui até crianças. Por quê? Eu tenho um trabalho junto com algumas pessoas aqui no Pedregal, que é a Batalha do Pedregal, né? Onde eu mais atuo e por isso eu uso ela muito como referência. Aqui a gente junta as rodas na praça e manda poesia marginal, né? Tem o rap, tem o passinho do brega funk, que a gente bota também. Porque é importante respeitar a cultura das crianças e dos adolescentes da região. E isso é uma coisa que Marisol fala. A gente precisa falar sobre a cultura deles. Eles querem saber sobre o que é atual. E aí, a vida é hoje e agora, né? Mas, nessas rodas de poesia, eu recito poesia e muitas outras pessoas também. E tem um marco, sabe? Na minha memória. Quando eu estava fazendo uma poesia e ela falava um pouco assim... Ai, minha gente, acho que eu vou recitar para vocês. Até porque até agora eu não recitei nenhuma poesia. Meu Deus. Né? Vamos lá. Vou recitar essa poesia. Essa poesia começa assim. Não faz muito tempo. O Facebook diz 3 anos atrás. Eu escrevi meu primeiro texto, a minha fama era voraz. Tinha descoberto o preconceito, mas já tinha mais de 20 anos. Perceba que tenaz. Hoje eu fico a me perguntar, por que tanta amorosidade? Só para eu entender que eu era negra de verdade, qual a dificuldade de ver a insanidade de quem nos nossos traços não consegue ver beldade? E como se não bastasse, além de não ver beleza, não deixou que eu me gostasse, me tirou a realeza, disse que se não me humilhasse, meu destino era sarjeta, e que se os meus direitos cobrasse, ficariam à espreita. Só esperando tu errar para te desqualificar e te colocar no teu lugar. Afinal, o acordo tu rasgou, a merda toda processou e só adulta se tocou. Que foi por isso que a vida toda não se amou. Mas hoje eu entendo, eu bebia do veneno, eu tava me embranquecendo e a minha identidade perdendo quando o cabelo escovava e um pó branco passava. Na tentativa falha de pelos grupos ser abraçada, a sociedade me obrigava a ser a branca bronzeada, que até tinha alma negra, mas de pele era clara. Por isso não era comparada. O racismo não me alcançava. Não me alcançava a vírgula, é que essa merda é sutil. Percebo quando me lembro que a galera mentiu, dizendo que eu não era negra, como se a cor fosse vil. Preta, pobre, favelada, do cabelo de bombril. Deixa disso, menina, que essa merda é militância, e tu não precisa disso, isso parece arrogância. Esse teu vitimismo já tá meio fora de hora. Se fosse inteligente de verdade, não precisava das cotas, e é assim que esse povo nos faz, levá-los nas costas, mas hoje eu quebro tudo e trago uma proposta, e é só pra quem gosta.
e quem não gosta, pra fora. Que aqui só vai ficar quem comigo rememora, que o meu povo é foda e que racismo não se suporta. Minhas pretinhas, vocês são lindas, não só no passado, mas ainda hoje são rainhas. Esse queimado do sol, na verdade, é melanina. Isso não é sinal de ser fraco, é sinal de dopamina. Eu peço encarecidamente a todas vocês perdão. Eu realmente demorei a chegar nessa realidade cão. Olhando para trás, percebo o racismo no emprego que negaram, no cabelo que zombaram, no apelido de nego safado que colocaram. Hoje penso diferente, de olhos abertos vejo na minha frente o que é ser preto, de cor aparente. Por isso prossigo na luta e de uma forma astuta trago uma missão e uma labuta. Ninguém solta a mão de ninguém, eu sei que estão todos cooperando, mas eu só vou ficar em paz quando estivermos todas nos amando. Então, por que eu trouxe essa poesia? Porque eu tinha recitado essa poesia aqui, na Batalha do Pedregal, e duas crianças, que são duas irmãs, são pequenininhas, assim, acho que uma tinha 6, a outra 8, por aí. Né? Depois chegaram para mim e ficaram, tia, repete para mim como é preta favelada do cabelo de bombril. E aí eu achei interessante, eu disse, a criança ouviu. Ela ouviu, captou, sentiu, né? Porque eu lantei muito sobre sentir. Provavelmente se identificou, porque eram duas crianças negras, né? E ali surgiu um debate. Olha que interessante. Eu falei para ela, a gente começou a debater, eu repeti a poesia para ela, e ela estava me falando que era cabelo de bombril, sim. E aí eu falei para ela que não, que meu cabelo era igual ao dela, e que não era cabelo de bombril, a gente tinha cabelo cacheado, tem meninas que têm cabelo crespo, que tudo bem, porque as pessoas têm cabelos diferentes. A gente conseguiu conversar. O Islã tocou duas crianças, uma de 6 e uma de 8. Então, assim, quando a gente chega nas escolas, e eu tenho um projeto social que eu coordeno, chamado Islã na Escola. A gente chega e os jovens e adolescentes, geralmente jovens, né? Adolescentes e jovens, eles se reúnem. E ninguém obriga eles a ficarem lá, mas eles ficam. Então, a gente consegue conversar com essa juventude. Isso é massa. Para levar como dinâmica mesmo, para conseguir conversar com a juventude. Então, eu acho que é uma ferramenta que professores podem usar, né? Ou podem abrir esse espaço, chamar esses poetas, né? Para ter essa interação, até porque a escola também é um lugar que deveria ser artístico, né? Ou incentivar essa arte. Outro ponto, incentiva a escrita entre adolescentes e jovens. Não tem para onde correr, olha. Se você achou massa o slam, você vai ter que escrever. Se você quer participar, né? Você pode até não escrever, você pode decorar um texto, mas você vai ter que fazer o uso da palavra, né? Você vai ter que criar uma poesia. Então, é uma forma de você captar uma pessoa que talvez nem tenha esse costume de escrever, não tenha costume de ler poesia ou de fazer poesia, né? Um resgate, assim. Outro ponto, quem faz slam tem que estudar. Esse é o ponto. Por quê? Porque eu comecei a escrever slam a partir de como é que eu posso dizer? Um momento de dor. Eu me indignei. Me indignei com algo e falei, quero falar sobre isso. Comecei a escrever e fiz uma poesia. Surgiu assim meu primeiro slam. Mas, depois de um tempo, isso não vai acontecer. Se você quiser continuar escrevendo, você pode usar esses momentos de indignação, mas você também precisa se colocar. Você precisa, olha, eu quero escrever uma poesia sobre isso, eu acho que eu vou estudar sobre isso, né? Outra coisa muito que acontece, por exemplo, é necessário ter um certo domínio do dicionário para fazer poesia slam. Porque às vezes você está querendo rimar uma coisa e não tem palavra que encaixe. Aí você vai aonde? Você vai no dicionário. Por exemplo, nessa poesia que eu acabei de recitar, tem uma palavra que eu falo tenaz. É porque eu estava querendo encaixar alguma coisa, não estava achando nada. E fui procurar palavras que rimem ou que terminem com as. Achei tenaz, fui procurar o sentido que era e disse, oxe, dá certinho com o que eu estou querendo dizer. Eu aprendi uma palavra nova, né? Outra coisa que acontece com o slam, como ele é um espaço de crítica social, todo mundo está muito preocupado com o que vai dizer. Porque ninguém quer ser apontado por dizer uma coisa errada. Então, a gente precisa estudar para falar. A gente precisa ter embasamento para saber o que está falando. Não, a gente não precisa apenas estudar também, porque o slam tem muito sobre a sua vivência, sobre o que você sente. E aí o slam é muito aberto, né? Você pode falar sobre tudo dentro do slam. Sobre sua vida pessoal, sobre uma crítica ao governo, ou sobre a morte de pessoas negras, ou sobre, sei lá, você ter passado no Enem. É muito aberto.
Mas, com certeza, quando você for falar de algo que você não tenha tanto saber, você vai querer estudar. E no meio das competições, a competição também é boa por isso, porque ela estimula isso. Olha, que interessante. Eu comecei porque eu achei massa, mas eu nem queria competir. Mas eu fui competir, aí eu vi que eu tirei uma nota boa. Poxa, será que se eu me dedicar a isso dá certo? E aí a pessoa vai se dedicando. Faz uma poesia, poxa, melhorei muito. Caramba, ganhei o slam. Vou me dedicar, porque eu sei que é uma competição. Ela sai do regional para o estadual, do estadual para o nacional e do nacional para o internacional. Oxe, se eu sou boa nisso, eu vou fazer. Foi isso que eu fiz. E eu comecei a estudar, né? Então, assim, é uma ferramenta perfeita para trabalhar com jovens, né? Principalmente a galera que está indo para a universidade, por exemplo, que está querendo fazer Enem. Velho, você pode pegar, sei lá, de história. Pegar um assunto que vai cair no Enem, fazer uma poesia ali, você fica com aquilo gravado, porque na hora do Enem você vai, ó, caramba, vou atrás da poesia. Porque a poesia tem muito, né? Enfim, é uma ferramenta muito livre, mas que dá para usar em muita coisa, né? Outro ponto. É uma pedagogia que dialoga com a lei de número 11.645, que obriga o ensino da temática de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Olha que coisa massa. Por que trabalhar slam na escola? Porque o slam, dentre tantas coisas, né, tantos temas dentro do slam, um tema que é muito forte no Brasil é o tema de negritude. Que interessante, né? O movimento negro, ele se encontra com o slam e ele faz uma fusão. Dentro dessa fusão, que dá muito certo, você vai encontrar muitos e muitos e muitos e muitos e muitos poetas que estão falando sobre negritude. E aí eu tenho uma poesia que eu acho massa e eu vou trazer para vocês, que é uma poesia chamada Eugenia Brasileira. Mas eu vou fazer isso depois do último ponto, que o slam garante o debate sobre raça, gênero e classe dentro do ambiente escolar, ajudando assim na formação cidadã desses alunos. E aí a poesia, né, que se chama Eugenia Brasileira, vai conversar um pouco sobre isso, vou recitá-la para vocês. Ela começa assim. Estudando a história do Brasil, achei um grande marco civilizatório. 1934, todas as crianças podem estudar, mas educação eugênica em primeiro lugar. E educação física para um esbelto padrão formar. Um Machado de 1936 relatava: a raça branca é mais inteligente e civilizada, enquanto a amarela só a inteligência abarcava. Já a negra, todas as precedentes lhe faltavam. Terminei esse texto engolindo a seca essa lapada. Como pode? Esse era um texto trabalhado em sala. Doutrinação, racismo com teoria embasada, segregação, morte do povo preto, genocídio assistido, com a desculpa de que geneticamente foram escolhidos. Eram melhores, mais saudáveis e mais bonitos. Talvez agora dê para entender, porque preto é feio no inconsciente coletivo. CCBE, Comissão Central Brasileira de Eugenia, eles tinham até organização para comandar a patifaria. Pessoa branca, sangue bom, propenso à civilização. Pessoa preta, sangue ruim, propenso a ser ladrão. Um monte de artista era eugenista e passaram em branco. Monteiro Lobato era um e a sociedade inteira passando pano. Quem aí se lembra da única personagem negra Anastácia? Ou tu acha que a inconsciência infantil jamais seria afetada? A mulher negra sempre no lugar de subordinação. Nunca se esqueça que imaginação literária é imagem em ação. Minha imagem na ação, sempre na submissão. É que no consciente coletivo, lugar de preto é no chão. Deu para fazer a ligação? O plano era fazer os pretos morrerem de fome. Vamos abandonar o Léo e desinteressar casamento que esse povo some. Tua política de branquecimento deu com os burros na água. E exterminar de vez os pretos foi tentativa frustrada. Vocês são mentirosos, mas estamos contando a história certa. De 2012 para cá, 19 milhões se autodeclara preto e a identidade é testa. Tá ficando ruim para vocês. A revolução tá só começando. A gente tá se encontrando, tá se lendo, se organizando. Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, Joyce Berto e Djamila Ribeiro. A gente vai escurecer tudo. E aí vocês vão ver todo mundo lendo pretos. Vamos lá. O que é que essa poesia traz pra gente? Pra gente fazer uma análise e entender como é que essa poesia ela vai caber nesse último ponto que eu coloquei aqui. Nessa poesia eu falo de um contexto
histórico. Eu dou datas, 1934, 1936. Falo de uma coisa importantíssima que aconteceu na época. É importante para a gente entender a estrutura do Brasil hoje, enquanto uma estrutura que é racista, né? E aí eu falo sobre esse movimento, que foi o movimento de eugenia brasileira. Então, é uma poesia que você pode trabalhar em história do Brasil. Mas eu falo também sobre artistas da época e sobre os seus posicionamentos. Então, a gente pode falar sobre arte com essa poesia. Mas aí eu também falo sobre Anastácia, que é um personagem, né, dessa literatura de Monteiro Lobato, que é quem eu cito. E aí eu estou falando de gênero, mas também estou falando de raça, porque ela é uma mulher negra, né? Eu digo que ela está sempre na submissão, que todas as vezes que eu, enquanto criança, assisto a TV, eu vejo uma mulher negra com a qual eu me identifico num lugar de submissão. E logo, não quero estar nesse lugar. E nego, rejeito esse lugar. Então, aqui a gente está falando sobre história, arte, gênero, raça, né? Perceba, em apenas uma poesia a gente vai conseguir debater tudo isso. Será que isso não seria importante para a gente? Já é importante, porque a gente já faz isso nas escolas, né? Mas será que isso não seria importante de ser colocado enquanto uma política pública? Será que não era uma boa maneira da gente seguir essa lei de número 11.645? Olha aí, a importância. E aí, a gente vai para uma parte mais legal, porque a gente conversou muito até aqui, está na hora da gente consumir poesia, né? Vamos entender como debater a poesia slam em uma sala de aula? Vamos lá? Eu tô morta, vocês estão percebendo? Eu tô recitando, parece que é só meu espírito, mais nada. Quase morrendo. Que hora é, amiga? Pode falar. É 1h04. Eu acho que a senhora fez muito mais que 1 hora, viu? É, né? Tu não quer ir pra cama, não? Tu quer? Pode ficar quieto. Que calça bonita, amiga. Gostasse, mulher. Ela nunca quer amarrar meu bucho. Mulher é fogo, né? Calça bonita, tu gosta dessa? Falar, amarra meu bucho. A gente vai escurecer. Tranquilo, melhor, porque senão eu fico nervosa. E aí você vai ver todo mundo lendo o quê? Ai, mas não dá um... Vou voltar, tá, gente? Calma, mulher. Boa música. Menino, tu não terminou. Não consegue fazer as coisas caladas, não? É meio difícil. É difícil mesmo, porque já passou várias vezes ali. Cheio de barulho. Hã? Não já fez nada, não? Mas eu não terminei. Vou terminar. Vou lá, viu? Amor, vou voltar. E aí já pode ir direto pro primeiro vídeo. Eu terminei, né, dizendo, mas vou dizer de novo, só para te ajudar. Vamos lá? Vamos entender como debater uma poesia slam em sala de aula. Eu digo slam, vocês dizem Brasil, slam? Brasil! Poeta Aquis Quintê já falou, mas eu volto a repetir, que duro não é meu cabelo, duro é seu preconceito que tenta nos reprimir. E não existe cabelo duro, não existe cabelo duro, não existe cabelo duro. Deu para entender? O que estão vendo aqui são raízes prestes a florescer. Duro é o chão, a pedra, a parede, a madeira. O meu cabelo não. O meu cabelo é pura capoeira, pronto pra gingar. E queira ou não queira, ele vai afrontar. O meu cabelo é diáspora, forte como Baobá. E se for preciso seu eurocentrismo, tipo Mohamed Ali, vai nocautear e se libertar desse padrão. Porque meu cabelo não é duro, o meu cabelo não é ruim. Pelo contrário, o meu cabelo é muito bom. Duro essas piadas racistas. Duro é meu cabelo ser o motivo de não passar na entrevista. Duro é nossas crianças querer a Barbie sem nem conhecer a Biomi. Duro é nossos heróis em tese nem existir. Duro é beleza renegada. Duro é opressão. Duro é menina apedrejada por causa da religião. Duro é eu, ser sempre vítima das balas perdidas, das estatísticas, dos enquadros. Duro é ver youtubers brancas dando dicas de como deixar o cabelo mais cacheado. Duro é todo dia eu te escutar. Como você faz pra dormir? Como você faz pra lavar? O seu cabelo é bonito, mas
pai já tentou alisar. Duro é seus negócios, duro é sua química, duro é sua solução. Duro é ver nossas rainhas, além de flertarem com alisante, chapinhas, flertarem com a depressão. Tudo isso é duro, o meu cabelo não. Então eu vou gritar, feito desvairado: progressiva não é progresso, progressiva não é progresso. Deixemos nossos cabelos armados de africanidades. Ei, vem comigo chegar o Black Power na cara da sociedade. Vamos, Fred, a pressa, o turbante, o que você quiser, o que você preferir. O importante é a gente estar bem, o importante é a gente sorrir. O meu crespo, a minha trança, não é adereço, é herança, é ânsia de ancestralidade, é afirmação, é reconhecimento da minha identidade. O meu cabelo natural não é tendência, o meu cabelo natural é resistência. Mas algumas pessoas não entendem esse fato que é óbvio, que cada fio exaltado tem um rio de história e 100% de amor próprio. Não existe cabelo duro, e eu vou repetir isso quantas vezes eu preciso. Somos lindos, não precisamos ser lindos. Somos lindos, lindas, lindos, lindas, lindo. Se você vier me debochar, perguntar se eu perdi o pente, acho bom se preparar, pois é você que vai perder os dentes. Porque eu e meu cabelo seguiremos imponentes, como se fosse uma vingança. Porque duro é o cabelo, duro é o seu racismo, duro é sua ignorância. E aí, né? Como é que a gente pode usar um islandês na sala de aula? Acho que qualquer professor, né, que estiver vendo isso, ele vai entender rapidamente. Né? Principalmente nessa lei que fala sobre, a gente fala sobre a cultura afro-brasileira, né? A gente sabe que um dos braços do racismo afeta a nossa estética, né? Começa nessa estética. Então, a gente vive um processo onde a maioria da população negra brasileira alisa o cabelo para esconder o cabelo. Isso não é simplesmente porque a pessoa acordou e falou: olha, eu vou alisar o cabelo porque eu estou com vontade de ficar com o cabelo liso. Quem dera, se fosse. Mas não é. Né? Se dá através dessa estrutura do racismo que diz que o cabelo cacheado ou o cabelo crespo, né, o cabelo que está fora daquele padrão de beleza intitulado por sei lá quem, que é esse padrão de cabelo liso, né, é feio. É duro, é ruim, né? Essa noção do que não é bom. E qual é a pessoa que quer estar num lugar que não é um lugar bom, é um lugar de inferioridade, né? Então, levar uma poesia dessa, né, vai trabalhar diretamente com essa lei e vai contribuir para a cidadania das pessoas negras e das pessoas brancas que vão entender que nós somos povos diferentes. Né, vai contribuir para esse debate racial dentro da escola de aula, dentro da sala de aula. Mas tem várias poesias que a gente ainda vai ver, então eu vou deixar para destacar um ponto de cada uma delas. Eu digo Islã sem ser Brasil, Islã! Brasil! Ouvi duas mocinhas brancas declamarem seu passado, não filando fofoca de ônibus, mas em restaurante caro. Falavam dos méritos de seus ascendentes. Uma tinha um avô advogado, a outra um avô médico, que desbravou a Europa. Eu cheguei aqui de paraquedas. Vovô andava malandro pelo centro carioca, descalço, apelidado de macaco, preso 2 vezes sem nenhum crime de fato. Por 30 anos, porteiro de edifício chique em Copacabana, recebia ordens do seu Raimundo Elias, preto e funcionário, só entra pelos fundos. Enquanto a lembrança de vovô ecoava, ainda escutava sobre a avó de fulana que aos 15 anos viajou para Miami. Meu peito ardeu de lembrar que vovó, desde os 9 anos de idade, limpava chão de madame. Todo tipo de humilhação, sofrimento só para os filhos estudar. Segundo Gilberto Freire, branca para casar, mulata para fuder e negra para trabalhar. Aprendi logo cedo que privilégio de branco rico não é só ter dinheiro, ser o mais bonito ou ter cara de doutor. É a sociedade ter mais empatia com a dor deles do que a nossa dor. Mário assassinado no Ibura, sem crime nenhum para morrer
desse jeito, alguma coisa ele fez, comentou o burguês. Seu crime foi nascer preto e na periferia como Rafael Braga, condenado a 11 anos de xadrez. Sabe o que ele não fez? Ter nascido filho de desembargadora. Podia portar 120 quilos de droga, AK-47 metralhadora que estava solto no mundo. Mais um criminoso rico, rindo à toa. Vó, eu não esqueci, eu sei de onde eu vim, mesmo classe média. Perguntam se sou empregada no prédio que moro. Leieira é paia. Sem qualquer indenização, atirados à barbárie. Tínhamos senhor, ganhamos patrão da senzala pros guetos. Da senzala pra fora dos livros de história. Ficou na memória dos meus antepassados. Não, bisneta de senhor de engenho, mas de escravizados. Hoje, a áspera angústia do desencanto nos une, pois permanece impune o poder do capital. Ó Deus mercado, confesso-me um herege. Individualismo não procede nessa mente marginal. Ó Deus mercado, queime-me na fogueira, onde queimam as utopias. Respondo com sangue nos olhos, na boca, a poesia. E um foda-se para quem fala de meritocracia. Tchu, tchá, tchá. Levanta. Acho que como vocês puderam perceber, o Islã tem essa característica, né? Todo mundo sente na hora e vibra junto, até eu aqui, né? Dá vontade de gritar e a gente grita, né? Um espaço assim, divertido, né? Além de ser um espaço de grande conhecimento. Na poesia de Belpon, ela fala tanta coisa que a gente podia destacar vários pontos, mas eu vou destacar um em cada. Bel, além de fazer essa crítica, falando como que a raça, né, atua, né, como um fator de inferioridade na sociedade, quando ela diz que mesmo sendo classe média, ela é tratada mal, né? Mesmo sendo classe média, acham que... Droga, esqueci. Vamos lá. Mesmo sendo classe média, me chamam de quê? Não lembro. Palavra que lembra. Ela diz o que mesmo classe média me chamam de quê? Lembra não, não é ninguém. Aqui a poesia é o grito da favela. Isso é o quê? Islã do Pedrega. Socorro, sociedade. Socorro, polícia. Socorro não me socorria, pois tinha medo da cidade e era vítima da milícia. Vítima da malícia. Jogado em um buraco, tem que se virar igual tatu. Sentado no trono do Senado, ladrões engravatados. Solta seus cachorros pra caçar tu. Saiu da toca, é pai bum. Às vezes não precisa nem sair. Marcas de bota na porta, estilhaço de janela. Não pediu licença e já causou teu filho. No outro dia a sociedade sorriu. Alienado pela TV, eles falam que era só mais um. Se lembra que vocês também pegam busão, trabalham pra patrão. Amanhã o forjado do 33 pode ser em tu. E na tua cara é pai bum. Se botar de aplicativo, tu não deixa de ser um alvo. Que é pra te proteger, sujo o verde da natureza. Tu tá de lazer com a família, ele fuzila teu carro. No outro dia é inocentado, enquanto o preto é condenado. Matar um preto não dá em nada, mataram um deles. Mais 8 mães caçando de velho em dia de finado. Já não basta um artefato e tirar a vida na covardia e crueldade. Desfile de corpo furado na praça, a cidade cristã para e aplaude. Aí Senhor, perdoa esses que aplaudem, pois eles não sabem o que faz. De noite é Bíblia debaixo do braço, quando sai da igreja faz reverência ao Satanás. Meu canto de oração é mais sagaz. És um pai não se desabafo. Minha vela é uma caneta e minha Bíblia a descrição do meu caderno eu mesmo faço. Todo tipo de mal sai do meu lado, tá repreendido em nome de Jesus. Minhas crenças eu carrego comigo, que sou eu pra te julgar, se eu não carrego tua cruz. No meu canto de oração encontro a luz. Na escola de rua aprendo a disciplina. O altar marginalizado e julgado é onde realmente eu vejo salvo a vida. Menor que sai da vida bandida, reconhecido no talento, nem só tá abraçado. Sendo oprimido expressa
essa sua dor. A igreja de rua lhe salva, deixa o crime de lado. O sistema cativa seu lado revoltado. As consequências tem que pagar, já que ele errou. Mas ninguém viu quando ele saiu do lado garoto. Tanto de porco que na sua cara fechou. Só porque é um mau encarador. No vocabulário da sociedade. Como um menor infrator vai andar sorrindo. Se sua recuperação era numa casa de atos covardes, até as psicólogas eram covardes. Não pude nada pra ela não, pois são da mesma laia. No quadradinho era tratamento VIP, banho de água gelada e tapa na cara. O remédio pra curar a ressaca era Rivotril, Dipirona e doutora Sandra Marroco. Só sabe que passou. E se tu fosse protestar, no meio da revoltosa ele chamava choque. Plantava de muito pra ganhar ibope. Algemo de menor e como na barrotada. A revanche chegou, sabe o boi? Quando escutou isso, ficou com a cueca toda cagada. Qual foi? Não desacreditava da rapa? A união fez a força, pode vir com spray de pimenta. Um avalanche de mais de 200 bois. Onde a casa era pra portar só 80. Atiçou, agora aguenta. Abertura do São João, presente pro estado. 7 atrações no palco municipal. As bandeiras corpo furado, esquartejado e queimado. Olha o que teve pra correr pra lembrar do chegado. Aí eu te pergunto, isso está certo, doutor? Tu ainda quer ver o sorriso do infrator depois de tudo que ele passou? Só não passou como ainda passa. Crucificado pela plateia do mundão. A sua corrente tanto chamava, não aguentou e se matou por depressão. Esse parte é muito pesado, mas olha quantos pontos a gente pode trabalhar aqui, né? Uma frase que o poeta Chorão diz é: matar um preto não dá em nada. E por quê que matar um preto não dá em nada, né? O que é que Chorão vê ou vivencia que faz ele perceber isso e fazer essa denúncia, né? Não é novidade para ninguém que a gente sabe que a população negra é morta no Brasil a troco de banana. Então, é mais um saber que é construído na luta, né? A gente entende que existe um genocídio da juventude negra acontecendo, né? Chorão denuncia isso e tantos outros poetas denunciam, tantos outros movimentos sociais, não só o movimento negro, mas principalmente o movimento negro. E aí a gente está começando a conversar, a debater com os órgãos de poder sobre o que é que a gente vai fazer com o genocídio da população negra, da juventude negra. Né? Existe uma estatística que pode já ter sido atualizada, mas que há um tempo atrás dizia que a cada 23 minutos um jovem negro morre. Olha, temos um problema de novo com essa estrutura racista. E Chorão, ele aproveita essa poesia para denunciar isso e levar isso para a sala de aula é fazer com que esse debate chegue nos alunos, fazer com que eles entendam isso, reproduzam isso, que ajude a gente nessa luta de combater esse racismo que mata um jovem negro a cada 23 minutos. Chorão também faz diversos apontamentos, dentre eles como é o tratamento no lado garoto, que é o presídio para menores infratores aqui da região. Né? E tem uma hora que ele fala, é assim, doutor, que o senhor quer ver o sorriso do infrator, né? Ele conta como que lá dentro é um ambiente hostil. E como que essa pedagogia é uma pedagogia que não funciona para o menor infrator. Porque ele sai com muito mais raiva, ele sai com muita raiva, né? Não sai ressocializado. A ideia desse espaço é justamente fazer com que esse jovem seja ressocializado e que ele seja devolvido à sociedade como um cidadão que tem seus direitos. Mas ele sai de lá tão revoltado que como é que é possível ver o sorriso do infrator? É uma denúncia que ele faz e é um debate que ele traz. E aí, uma coisa que eu acho que me chateia muito é perceber que as escolas, elas têm certas dificuldades em tratar alguns temas. Chorão acaba falando que a pessoa pode não aguentar e se matar com depressão. E eu entendo que nem tudo é papel da escola, né? Mas a escola é um marcador de formação da cidadania das pessoas. Então, eu não estou lançando isso sobre os professores, né? Eu estou falando isso de uma estrutura mesmo que não trabalha para que esse espaço seja um espaço que possa haver esse tipo de debate. Porque a gente precisa falar sobre a cultura dos jovens dentro da escola. A gente precisa falar sobre a realidade. É importante a gente falar sobre tudo, aprender sobre tudo que a gente já aprende. Mas, fora a parte isto, né? Coisas que às vezes a gente só decora para passar na prova do Enem.
Como é que a gente se prepara para a vida adulta? Como é que a gente se prepara para sair, tentar uma universidade pública, ou para não querer fazer uma universidade, para querer ser artista, para fazer uma outra coisa? Porque a vida tem várias possibilidades, né? A universidade é uma delas. Mas como é que a gente sai de lá? E por que a gente não toca em assuntos que existem? É importante a gente falar sobre racismo, sobre diferenças de gênero, é importante a gente falar sobre sexualidade, é importante a gente falar sobre o lado garoto, né? É tratar essa pedagogia de uma forma menos engessada. Falar sobre assuntos que estejam interligados com a cultura desses jovens. Eu ia falar um ponto só, já errei. Vamos pro próximo. Quem tá na correria tá no fluxo! Existe muita coisa que não lhe disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver o que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais, cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão, mas como é preto e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha, cê demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí. Já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o que? Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais, o que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo para se sentir aceita. Mas não adianta nada porque todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, né? Porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o dia da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto e pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Oh! O que é que a gente pode tirar daqui? Meu Deus, como eu tiro um ponto só. Ok. A gente falou muito sobre raça, né, através de todas essas poesias até aqui. E aí a gente vem explicando por que a gente vive em pé de desigualdade, né, criando essa consciência de que a escravização e a falsa abolição deixou resquícios que duram até hoje na população negra. E aí a gente consegue alcançar uma política pública, que é a lei de cotas, mas, através desse racismo estrutural, a gente ainda é indagado, né? Enquanto pessoas que são insuficientes, pessoas não são inteligentes o suficiente para passar na universidade sem as cotas, como se a culpa disso fosse da população negra e não da estrutura racista. E aí a importância de Bia trazer esse texto que fala cota não é esmola. Mais uma coisa para a gente debater com os alunos, né? Porque é um processo, esse saber que é construído dentro desse movimento de luta racial, ele começa desde a base. Olha como é um movimento que entende a pedagogia, que conversa,
né, com a sociedade no geral, mas com a população negra. Ela vem explicando de tintim por tintim, olha, escravização, falsa abolição, resquícios, e agora a gente está conquistando políticas públicas de reparação, e como é que a gente age com isso, né? É uma linha, assim, coisa linda até de se perceber. Então, o que se pode trabalhar nessa poesia? A cota não é esmola, né? E por que a gente ainda está falando sobre isso? Né, se a gente está tão atrás nesse debate. A gente já devia estar em outros lugares, inclusive a gente já devia ter superado o racismo para que as cotas não precisassem existir. Né? O foco deveria ser justamente outro. Vamos lá, que tem mais uma poesia, eu acredito. Tá em processo. Falar mesmo. Reunião dos ratos! Islã do Prado! De repente, pode acontecer um acidente, um carro capota enquanto alguém descarrega um pente. Bala na mente, eliminado um inocente, um pai de família, que coisa surpreendente. A notícia anda na favela, é tantas críticas acima da média, mas que se foda o sistema, corrupto safado quer ver nós com algema. Eu não queria nem falar, mas achei o jeito certo pra desabafar. Antes de fazer eu vou pensar. Aliado meu me chamou pra roubar. Mãe procurado, prefeito tá trancado. Bandido quer matar, a polícia quer gaiolado. Acendo cigarro, espero sentado. Aqui o bagulho é louco, só quem sabe é favelado. Vou deixando os rastros, sei por onde passo. Ando no estilo porque já andei descalço. Nunca andei armado, nunca fiz um assalto. No tempo de hoje você mesmo é assaltado. Tô na linha certa, quero o que interessa. Tô fazendo o verso certo, mas não me apresse. Sempre na direta, pisei muito em merda. Não me sujei de graça, Deus me deu a recompensa. Rico tá na falência, pobre de convivência. Humilhou homem na rua, nem ligou pra consequência. Tem que ter respeito, ninguém é o que você pensa. Pode ser batalhador e também ter competência. O mundo dá medo, reagiu, tiro no peito. Se branco matar, quem leva a culpa é o negro. Mãe não tem sossego, tá preocupada com medo. Já perdeu um filho e quem matou não foi preso. O destino é suspeito desse nosso sofrimento. O tempo é a cura, é remédio pra veneno. Menor tá no crack, quer viver na malandragem. Esqueceu da fome, tá na rua da cidade. É realidade, não é batom, nem maquiagem. É cena de filme, mas você não vê montagem. Filho mata pai e não tá arrependido. Acende o cigarro e fica tranquilo. Quanto mais se espera, tá dentro de uma cela. Pagando por que fez, cheque mata, vida bela. Coração congela, as mentiras descobertas. O senhor sabe o que faz, a verdade é porta aberta. Uou! Nota de 7. 9.7. Nota de Marcelo. 10. Nota de João. 10. 10. Essa era essa última poesia, né, com esse poeta Lucas do Beco, maravilhoso. O que é que a gente pode aproveitar dessa poesia? Tudo, do início ao fim. Mas Lucas, ele fala de um lugar de existência, né? Ele fala sobre a vida dele, né, e como é a experiência dele enquanto jovem negro dentro de uma comunidade. Fala sobre as dificuldades, fala que o destino é suspeito desse sofrimento, sabe? De um lugar de dor, mas também de um lugar de esperança. E quantos alunos da rede pública não seriam tocados com essas palavras? Será que a vivência de Pedro, né, do Pedro Lucas, não se assemelha à vida deles? Será que não tem gente, não tem meninos ou meninas dentro dessa sala de aula que tem uma vida que está se parecendo com a de Lucas do Beco? Será que a esperança que ele traz na palavra dele, né, de que as coisas vão melhorar de alguma forma, não vai conversar com um aluno desse? Será que essa força que Lucas tem para dizer que ele vai superar as dificuldades, né? Que ele já foi chamado para roubar, mas que ele não vai fazer isso, não vai conversar diretamente com o aluno? A gente sabe que vai. Ai. Enfim, essa foi a nossa oficina.
Vou aqui fechar o slide para falar melhor com vocês. A gente falou sobre o que é o Islã, sobre a importância dele na escola, sobre o papel racial que pode ser desenvolvido através dessa ferramenta dentro das escolas, e a gente está terminando falando sobre esperança. Por quê? É mexendo nessa estrutura, através da pedagogia, que a gente pode conseguir um futuro melhor, né? O Islã, ele não é só essa ferramenta, ele não é só essa competição, né? Mas ele é um marco temporal. E falando sobre raça, ele é um marco temporal que debate diretamente com essa estrutura racista, que devolve o poder da fala a corpos marginalizados e silenciados por séculos, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar, né? Para além de tudo que a gente pode ganhar levando o Islã para dentro das escolas, como eu, particularmente, e o grupo com quem eu trabalho já faz, além de tudo isso, né? É um ato de esperança, porque é através da educação, através dessa pedagogia que funciona, através dessa pedagogia que nasceu da luta desses movimentos sociais, que a gente vai conseguir reeducar a sociedade, fazer com que as pessoas tenham ciência de seus direitos e lutem por eles, tenham consciência da vida, né? Existem pessoas que passam a vida inteira sem entender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né? Como que a gente faz um planejamento familiar ou financeiro, por exemplo? Como é que a gente consegue manter uma vida boa, principalmente se você é pobre, preto, favelado, marginalizado, se a gente não tem acesso a conhecimentos cidadãos? Como é que a gente cuida do planeta se a gente não tem esse ensinamento? O Islã é uma ótima ferramenta para a gente conversar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa oficina. Me perdoem se não fui muito lúcida em algum momento ou não fui lúcida o suficiente para conseguir passar o que eu estava sentindo. Mas está aí uma tentativa de fazer com que você venha atrás do Islã, conheça o Islã e use ele como ferramenta não só dentro da escola, mas em todos os espaços que você quiser fazer revolução, na sua casa, na sua família, com seus filhos ou com seu irmão. Muito obrigada. Amor? Eu preciso que tu pare de gravar aqui pra mim, que eu não sei. Terminei. Imagina se eu não olhar e falar, tava gravando. Tu metodinha tá, metodinha tipo... Oi? Uma perna. Amiga, essa não é distancial.